Boa noite, parabéns pela classificação. Sou Márcio da Grêmio TV. Perguntar para o senhor fazer uma análise da partida e das alterações para o segundo tempo que mudaram a cara do jogo. Boa noite a todos. Uma primeira parte aquém daquilo que nós esperávamos. Foi uma primeira parte difícil para nós porque não tivemos fluidez ofensiva e isso prejudicou-nos muito a chegada a situações de golo. Segunda parte melhor, uma segunda parte mais conseguida, com mais chegada a situações de golo e com a equipa a merecer aquilo que lhe aconteceu no fim. Professor, tudo bem? Simon Bianchini, Rádio Gaúcha. Agora vem 2 clássicos pela frente e 2 clássicos que naturalmente a serem um pesado, o senhor sabe porque já experimentou um há cerca de um mês aproximadamente, mas 2 clássicos que valem um título. Queria saber o que o senhor analisa em relação ao Inter. Ontem o Paulo Pesolano projetou o Grêmio como favorito pelos investimentos que fez. Queria saber se o senhor concorda com essa afirmação e se discorda o motivo dessa discordância em relação ao treinador adversário. Sobre comentários, palavras de colegas meus, não vou fazer qualquer comentário, nunca aquilo que um colega meu diga. Aquilo que eu posso dizer é que nós temos vontade sempre de ganhar os jogos que vamos disputar. Isso é aquilo que eu lhe posso dizer. Mais que isto, acho que não vale a pena dizer o que quer que seja. Professor, parabéns pela classificação. Hoje, em um jogo decisivo, o Grêmio apresentou 2 times completamente diferentes. E queira ou não queira, são contextos de um primeiro tempo que olha para o passado do clube e um segundo tempo que olha para o futuro. Olhando os jogos, a gente claramente vê um desempenho melhor dos jovens jogadores. Claramente. O Gustavo Martins foi melhor do que o Balbuena. O Mec foi melhor do que o Dodi. O que eu quero lhe perguntar é se o senhor retomará a ideia pré-Grenal para esses próximos Grenais. De que qualidade não tem idade? Sim, isso é evidente, defendo isso. Agora só irei expor sempre os jogadores mais novos, sempre que os sentir preparados, sempre que os lançar e eles derem respostas, ficam um pouco aquém daquilo que eu penso e daquilo que eu vejo em treino, eu não os vou manter e vou retirar. Quando eles dão respostas mais positivas, são os jogadores que contam, mas o que fica hoje do jogo é que eu disse aos jogadores, eu conto com todos. Sempre disse que conto com todos e conto mesmo com todos. Não são palavras, são através dos atos. Agora é aquilo que lhe acabei de dizer. O jogador jovem é preciso nós termos muito cuidado, lançar e perceber se está ou não preparado. E nos momentos que nós achamos que ainda não estão, voltar a trabalhar e voltar a lançar mais tarde. É aquilo que iremos fazer com eles, porque quando um jogador jovem falha de forma sucessiva, podemos estar a travar aquilo que é uma progressão de um jogador. Aí é diferente o jogador jovem do jogador mais experiente. Luiz, aqui, Eduardo Picão da Bagé TV. O time que você coloca hoje em campo com Dodi, Arthur e Noriega no meio, ele é um ensaio do que você gostaria na próxima quarta-feira de Brasileirão, já com Léo Pérez e Nardoni? E a partir da mudança, colocando o Gabriel Mec como um camisa 10, não deixou uma pulga atrás da orelha de como montar esse time para a quarta também? Nós na segunda parte tivemos um grande volume ofensivo, que favoreceu todos aqueles jogadores que tinham características mais ofensivas. E quando nós temos que repartir o jogo para a frente e para trás, o jogo e a observação poderá ser diferente. E entendem claramente aquilo que eu vos estou a dizer. Mas para cada momento do jogo nós temos que funcionar, os treinadores funcionamos em função do contexto. Este contexto eu achei que era favorável a ter feito o que fizemos ao intervalo. E se voltar a haver contextos em que seja favorável isto, claramente iremos fazê-lo. E volto a reafirmar, gosto muito de trabalhar com jogadores jovens, gosto muito de confiar neles e gosto muito que eles retribuam essa confiança, dando-me também confiança para os continuar a lançar. É bom chegar ao fim do jogo e ver Vieri, jogadores jovens da formação Vieri, ver o Gustavo, ver o Mec, ver o Riquelme, ver o enamorado também, ainda um jogador que está a chegar ao clube e já de forma mais desempoeirada fazer a prestação dele. Portanto, é bom sentir isso, é bom sentir que o Grêmio está num caminho, está num projeto que visa isso, construir uma equipa também à volta da sua academia. Agora,
preciso, sabe, os projetos com seres humanos são muito instáveis. Quando mete máquinas, eles não são tão, mas com seres humanos os projetos passam por momentos de grande instabilidade. Boa noite, professor. Leonardo Berher, Rádio Grenal, aqui atrás. Eu gostaria de entender um pouco a respeito das trocas, porque a partir das trocas o Grêmio melhora no segundo tempo, começa a construir mais chances, ter mais finalizações. Mas fica no banco de reservas o Marcos Rocha, que é lateral de ofício, e o senhor projeta o Pavon nessa situação. E coloca o Gabriel Meck jogando por dentro, onde ele não havia jogado com o senhor ainda, ele jogava geralmente pela ponta. Já jogou comigo, só que foi em treino. Ah, perfeito, mas jogo não. E o senhor coloca ele por dentro ao invés da ponta, tendo o Jefferson Forneck, que normalmente jogava nessa posição. Eu queria poder entender por que esses dois jogadores, o Pavon e o Meck, entraram nessas funções, tendo outros jogadores no banco de reservas, o que eles entregam a mais, ou, enfim, diferente dos outros. Foi o contexto que determinou aquilo que foram as minhas decisões. Num primeiro momento, jogarmos com 3 médios em 3 linhas diferentes. Jogarmos com o Noriega de uma posição mais junto aos nossos centrais, como uma placa giratória do jogo, um Arthur numa segunda linha e um Dodi a fazer uma terceira linha de médios, a procurar os espaços que havia à frente da linha frente à linha do Juventude, da linha defensiva do Juventude, com uma projeção dos nossos laterais em função da liberdade que demos aos nossos pontas. Demos liberdade, quer ao Pavon para circular por dentro, quer ao Muso por dentro, para depois projetarmos os laterais. Não conseguimos, porque não conseguimos ter muito jogo interior. Ao não termos jogo interior, levou-me à decisão de colocar um jogador que pudesse ir buscar esses espaços. Esses espaços era ir buscado pelo MEC, mas também dar uma maior profundidade ao corredor. Sabemos que o Marcos Rocha não é um jogador de tanta profundidade como é o Pavon. O Pavon é um jogador de mais profundidade e que já jogou comigo a lateral direito em alguns períodos. E essas combinações tinham que ser feitas com o enamorado, dando mais liberdade ao enamorado de movimentos mais interiores. E o MEC, quando havia essa liberdade de usá-las, poder-se juntar a eles nas combinações. Pronto, as coisas saíram bem, a segunda parte foi mais fluida e eu acho que nesse período nesse período de segunda parte nós poderíamos ter fechado o jogo sem ter necessidade de ir aos penaltis. E depois o Riquelme foi o Riquelme a jogar por dentro, foi para nós podermos controlar já nesse momento do jogo. Estava a haver jogadores do Juventude a libertarem-se no meio e o Riquelme tem mais capacidade para suster o crescimento desses jogadores do meio do que o MEC, e o MEC a vir ao corredor esquerdo, que é o corredor também que ele faz e faz bem, para poder no 1 contra 1 criar situações para golo. Aí não resultou tanto, resultou mais o Riquelme controlar mais o meio, mas não resultou tanto o nosso jogo ofensivo. Professor, aqui ao fundo, Paulo Nunes, Rádio Guaíba. É só pegar uma dúvida dessa sua última resposta sobre o Pavon nessa condição de lateral. Ele pode também agora ser um jogador a ser pensado nessa função para começar jogos? E, por gentileza, uma outra dúvida sobre o Amuso. Como é que foi essa preparação ao longo da semana? Porque ele é muçulmano, né? E a gente está vivendo o Ramadã. Isso é algo novo aqui no futebol brasileiro. E a gente está vendo o Corinthians agora contratou um marroquino também que vive esse período. Como é que foi a preparação do Amuso para esse jogo? O senhor pode contar para a gente um pouquinho, porque é um período que vai agora até ainda a março, né? Isso é diferente para a gente aqui no Brasil. Está sendo novo agora. Obrigado. Sim. Começando pelo Pavon, o Pavon tem características muito especiais. É um jogador que qualquer missão que nós entreguemos ao Pavon, o Pavon desempenha com todo o empenho, com toda a dedicação, com uma ambição enorme. É um jogador de grande sacrifício em campo. Ele é um jogador que não nega qualquer missão, joga à direita na ponta, joga à esquerda na ponta, joga a lateral direito, e se eu lhe pedir para ele jogar a lateral esquerda, ele joga a lateral esquerda. São jogadores muito focados, de grande entrega, de grande empenho, e eu acho que ele tem essa capacidade de o fazer. Que, quando vai ser feita, eu acho que ele é mais especialista na ponta do que na lateral, mas se for preciso a lateral, ele também o faz, de um lado e do outro, em qualquer um dos corredores. Eu tenho lidado muito nessa zona, no Médio Oriente, com jogadores que atravessam esta fase do Ramadão, e eles têm mecanismos muito próprios para se alimentarem e para estarem prontos para jogo. E ele tem esses mecanismos com ele, alimenta-se de forma ajustada em função daquilo que são os horários de jogos, e dá sempre resultados com eles. Nós não vemos um abaixamento de energia deles, porque
há alimentos muito específicos da dieta deles que os faz ganhar a energia de forma mais repentina. Professor, boa noite. Lucas Golart. Nos últimos anos, no futebol brasileiro, principalmente, a gente vem formando muitos jogadores habilidosos e deslocando para a ponta, e não formando 10 em muitos momentos. Então, esses jogadores de bom mano a mano, de boa relação com a bola, são deslocados na ponta, até na base atuam como um 10, mas quando sobem ao profissional, são deslocados à ponta. Por que você acha que esses jogadores estão sendo deslocados à ponta e a gente, aqui no futebol brasileiro, acabou não tanto nos últimos anos formando mais camisas 10, como a gente viu hoje o Gabriel Meck, que foi em alguns momentos utilizado como ponta e hoje realizou sua melhor partida atuando mais por dentro como esse 10? Eu acho que o 10 no futebol moderno tem que ser um jogador que também defenda com eficácia. E isso porque as equipas têm o número dos jogadores no meio é muito elevado para termos um 10 que não defenda. E então o que normalmente se faz é desloca-se à esquerda ou à direita, que eles aí já conseguem entrar numa linha de 5 a defender ou numa linha de 4 a defender, e aí já torna a tarefa mais fácil, porque o corredor central é o corredor de baliza, e no corredor de baliza nós temos de estar bem sustentados no momento defensivo. Por isso é que há sempre a tentação, porque quando nós recebemos um 10 que ataque e defenda com a mesma capacidade, nós não nos deslocamos ao corredor. Agora eles têm que atuar com a mesma capacidade, porque senão quem vai sofrer, ou a equipa defende com 11 ou a equipa vai sofrer. E depois vai-se pôr o problema ao contrário. Temos um 10 que não defende. Não, eles têm que ser formados, formar 10, formar meias que defendam também. E que entrem no processo defensivo. Luiz Castro, tudo bem? Boa noite, parabéns pela classificação. Obrigado. O senhor falou que utilizou os meninos e que à medida que eles vão lhe mostrando confiança, à medida que eles vão lhe mostrando desempenho, o senhor vai utilizá-los, que gosta de trabalhar com os garotos. Mas hoje, o senhor não tinha o William, né, não tinha o Monsalve. Não vou nem colocar o Cristaldo, mas está numa situação meio diferente. Mas, enfim, a pergunta é, esses meninos podem furar essa fila pelo que eles estão lhe mostrando, pelo que eles estão apresentando para o senhor, já para um próximo jogo onde o Grêmio precisa desempenhar no Campeonato Brasileiro, para 2 Grenais em decisão de Campeonato Gaúcho? Esses garotos, pelo que mostraram, que eu venho mostrando, eles podem furar essa fila de jogadores mais experientes? Quando nós estamos num processo de construção, a construção não é só meter jogadores para dentro. A construção é colocar os jogadores dentro, outros irem saindo do clube e vamos construindo. Porque, por isso, às vezes perguntam-me quanto tempo vai demorar a construção? Trabalhar com seres humanos e dizer quanto tempo vai durar uma construção de uma equipa é muito difícil responder. É uma pergunta mesmo violenta para mim, porque eu não lhe consigo responder a isso. Porque eles umas vezes... O processo de evolução de um jogador jovem é feito de avanços e recuos. E muitos avanços e muitos recuos. Então nós temos de estar muito atentos a estes jogadores. E no mundo vocês veem os jogadores novos a chegar às equipas e eles são expostos, depois guardam, são expostos, depois guardam. Se eles estão prontos para fazer, alguns deles, o jogo contra o Mineiro, acho que estão prontos, alguns para fazer o jogo contra o Mineiro. Agora, juntamente com o William, o Nardoni, o Pérez, o TT, estes meninos, sim, eu acho que o futuro do Grêmio é um futuro risonho. Eu tenho muita confiança naquilo que toda a gente está a fazer dentro do Grêmio. Antes de terminar a coletiva, eu quero aproveitar o momento também para agradecer à torcida a forma como sempre nos apoiou, sem qualquer tipo de hesitações. Entregue com alma, entregue com o coração, sempre, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre presentes. E se nós caminharmos com uma torcida assim ao nosso lado, dá-nos muito mais confiança para continuar o caminho que nós queremos. Obrigado a eles. Luiz, boa noite. Apesar da classificação nos pênaltis, o Grêmio não tem apresentado grandes desempenhos, muito pelo contrário, em vários momentos importantes da temporada, jogos de Série A, jogos decisivos agora pelo Campeonato Gaúcho. Em consonância a isso, o Arthur, que é um jogador muito importante desde a última temporada, ele tem uma queda de desempenho. Ele era um jogador que sempre brilhava nos finais, nos jogos do ano passado, e esse ano parece que ele está um pouco mais tímido. Eu queria entender de você quando você acha que o torcedor vai poder ver
um Grêmio que jogue mais, com desempenho melhor, isso vai acontecer, na sua visão, só a partida da estreia dos jogadores argentinos, quando você conseguir encorpar esse meio-campo, ou há algo que possa ser feito antes para que isso aconteça? Você ouviu todas as minhas respostas ao longo da coletiva. Eu falei-lhe que não havia... Eu respondi-lhe a pergunta já. Você está-me a pôr a pergunta, mas eu respondi. Eu digo que quando nós trabalhamos com seres humanos, Posso responder? Obrigado. O que eu estava a dizer é que quando nós estamos a trabalhar com seres humanos, nós não sabemos quando é que há oscilações ao longo do jogo e há oscilações ao longo da época. Acontece connosco, acontece com todos os clubes. Sobre o Arthur, eu acho que o Arthur tem tido bons desempenhos.